Fala, galera jovem da APAC, tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente e mais um episódio do Pega a Lição, esse programa, esse podcast semanal que tem por objetivo revolucionar sua comunhão, te levando ao encontro com Deus todas as semanas. Mas antes de iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui conosco e você sabe que todas as semanas nós fazemos um time muito especial e hoje a gente está trazendo um time muito bacana de um distrito de Americana, que é o bairro São Manuel, uma igreja muito querida. Estou aqui com o pastor Hernani. Pastor Hernani, tudo bem com você? Tudo bem, querido pastor Gabriel. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui nesse momento com você, com essa turma maravilhosa que nos acompanha. Maravilha, Deus seja louvado. Obrigado por ter aceitado o convite. Pastor, apresenta pra gente quem são esses dois jovens valorosos que estão aqui hoje. Olha, aqui à minha esquerda está o Murilo, o diretor jovem lá da igreja de Jardim da Paz. Casado, solteiro, enrolado. Como é Ele que está na prateleira. Tá na prateleira, tá Está solteiro. na prateleira, tá solteiro. Então, Murilo, tá por favor, disponível. dá uma olhada aqui nessa câmera aqui. Essa é nova, Isso. Está disponível. Siga no Instagram. Brincadeira. Não, Pode já passar, aproveita, pode passar, já aproveita. Passa teu Insta, pode passar. Não perca a oportunidade. Não para esse meio. Não, jamais. Mas pode seguir lá, é H Murilo, então segue a gente lá. Olha aí, H Murilo, olha aí. H, letra H mesmo, tá? Não é AGA, não. H, letra. A letra H, H Murilo. Vale a pena. E um partidão, né, pastor? Olha aí. Ele está aí à disposição, um rapaz inteligente, formado em arquitetura. Olha só. Então, um rapaz dinâmico e eu recomendo. Então, Que legal. para as meninas que querem um compromisso cristão, tá aqui uma Murilo, Fez né? a minha Murilo, ficha Murilo. melhor que eu mesmo. Olha eu não aí. faria uma propaganda tão boa. Para assim. formar uma família que vai na direção do céu, tá aqui o Murilo. Tá aqui o Murilo. Então, quem Ok. quer algo sério, Sim. Murilo, ó, olhos Eu claros, sabia que ia rosto rolar dinamarquês, à disposição aí. Mas tem mais um que acompanha nós, Mais pastor. um é o Lucas, um menino Lucas, dinâmico, ah. inteligente, que está na prateleira ao lado do Murilo. Tá solteiro também? Os dois estão verdes lá calma- no MSN, estão disponíveis. Lucão, naquela câmera ali pra galera ali, por favor, dá uma olhada ali. Isso, bacana. Qual o seu Insta, Lucão, como é que é? Meu Insta é LKS_Aguiar. LKS_Aguiar, olha aí, meninas. Quase 2 Olha aí, metros, quase um 2 homem de quase 2 metros. Menino inteligente, estudioso, cristão, altura. convertido, Olha só. à procura de uma varoa que o leve para a eternidade. Olha aí, qual igreja que eles são? Jardim da Paz. Em Americana. Meninas, Jardim da Paz, em Americana. Vocês querem um futuro para o céu, escrevam para esses rapazes de ouro aqui. Ô, pastor, e se elas... Silvio Santos, E se elas se sentirem oprimidas em falar direto com eles, pode falar comigo. Pastor Hernani, Eu como é que tá seu gosto Insta lá, muito- pastor? É pr.hernani.júnior. Não Olha aí. tem erro. Fala comigo e eu faço essa de cupido ali. Esse E meio eu campo, faço o encontro. né? Ah, eu legal. amo fazer os encontros e ver os meninos desencalhados. Acho que vai ser uma parte muito legal. No Jardim da Paz, chama Leni. Leni, conheço a Leni. Um abraço pra Leni, Um querida. abraço pra Leni, mãe do Felipe. Sim. E ela, o que ela junta casal lá no Jardim da Paz? Nossa. Ah, esse aqui é tua pessoa, esse aqui é tua pessoa. Pronto, se vira e sai. Se vira e deixa sai. lá. Falando na Leni, falando no Jardim da Paz ali, olha só, a gente tá vendo umas fotos ali, o pessoal de casa vai começar a ver agora. Isso aí são coisas que estão acontecendo lá nos distritos, o pessoal já tá acostumado aqui, a gente deixa as dicas para as ações. Pastor Hernani, que foto é aquela ali? Explica pra gente ali, por favor. Essa galera aí é a galera que faz parte do pequeno grupo jovem, né? Rapaz, já é uma pequena igreja, olha só. Nós temos um grupo de jovens muito animados no Jardim da Paz. Que bênção, São jovens ali abaixo dos 25 anos. que legal. Que estão ali, alguns estão estudando, iniciando faculdade, outros estão já no meio dela, outros formados. E é um grupo muito dinâmico, uma igreja muito jovem. Desse grupo aí nós temos os conjuntos musicais, nós temos um pequeno coral desse grupo. É uma igreja muito animada, com os jovens à disposição de servir ao Senhor. É algo fantástico. Que bênção, um abraço aí para a Igreja do Jardim da Paz, muitos amigos queridos que estão lá, tem o Anderson, tem uma galera lá, né? Todos amigos queridos, um abraço para vocês. Mas tem mais fotos aqui também, tô vendo ali a galera no campo ali, o que é aquilo ali? Esse aí, ô Murilo, contribui, você também. Você vai ficar só olhando aí, cara. Fala, aproveita, mostra pro pessoal o seu potencial, Gostaria de cara. aproveitar a oportunidade aqui, porque aquela foto que nós vimos anteriormente foi da nossa Semana Jovem, que nós fizemos lá, né? Que é Legal. o mesmo pessoal que está com a gente no pequeno grupo. E lá nós fizemos uma noite do Oscar. Legal. E aí o pastor ganhou um prêmio, né, pastor?
Ganhou um prêmio que foi o Mente Brilhante. Curioso isso, Eu não não sei por entendi, quê, eu né? não entendi por quê, eu não entendi. Gostaria só de deixar esse ponto. E essa foto que nós vemos aí agora é de um piquenique, que geralmente quem organiza é a Sara e a Duda, mãe Legal. e filha. Geralmente elas organizam esses piqueniques. E são encontros que nós fazemos lá num parque da cidade. Na cidade, inclusive, esse daí acredito que fica em Santa Bárbara, que é Legal. a cidade vizinha. E É porque se faz une- divisa ali, Faz né? divisa, Faz Faz. divisa, É bem exato. próximo, é bem Bem próximo. pertinho ali, né? Isso Legal. mesmo. Tem hora que você nem sabe se você está em Americana, se você está em Tá em Santa Santa Bárbara. Bárbara. Pelo Você tá. sotaque, às vezes você nota, mas... Que legal. Tem mais uma fotinha ali, acho que é alguma ação, não é? Isso, esse foi o dia que nós fizemos a distribuição dos livros. Do Impacto Legal. Esperança, Impacto né? da desse Esperança, Bacana. exato. E ali nós temos muitos desbravadores também, né? Que geralmente é a mesma galera, né, Sim. que está sempre junto. Então, nós vemos ali alguns lenços e foi o dia que nós fizemos a entrega dos livros. Que bacana. Esse daí é do mesmo dia que nós fizemos. Ah, é lá ainda da Semana de Oração da Jovem, Semana de né? Oração Jovem, isso. Essa foto foi quando nós fomos cantar numa igreja aqui de Campinas. Nós fomos cantar numa igreja em Campinas. É o coral de vocês, não é Isso, isso? Vocês exato. têm um coral de jovens lá, né? Exato. Que bacana. Que inclusive não tem nome, então mandem sugestões de nomes Ó, para olha nós. aí, galera, pega aí, olha aí, manda Porque sugestão de nome, né, pra galera. aí. Sempre que nós vamos em alguma outra igreja, o pessoal pergunta, mas como chama vocês? É o Coral Jovem do Jardim da Paz. Chama assim porque nunca foi colocado um nome. E eu achei interessante como ele já fez a ligação para as pessoas entrarem em contato com ele. né? O É um tá menino soltinho, inteligente, né? É cara. solto, tá tá falando, cara. É exatamente esse motivo. Parabéns, Murilo. Você sempre surpreende Exato. com a sua forma de atrair as pessoas, principalmente as jovens solteiras, para perto de você. Foi Isso é magnífico. exatamente com essa intenção mesmo. Que Não, bacana, gente. Você sabe, eu estava comentando com o pastor Hernani aqui agora, eu tive o privilégio de conhecer vocês dois antes, e para mim é uma alegria estar aqui com vocês dois hoje. Tive a oportunidade de participar com o batismo do Murilo e depois participar da profissão de fé do Lucas ali, dois momentos muito marcantes. Então, uma alegria estar recebendo vocês aqui. Vocês agora com um pai novo, que é o pastor Hernani, que é gente finíssima, né? Tá lá no São Manuel, tá voando lá, uma bênção aquele distrito, né? Amém. Eu recebo essa bênção. Um abraço pro São Manuel. Galera, o papo tá bom, mas você já sabe, você veio aqui pra gente falar de lição. Então, pastor Hernani, por favor, nos conduza em oração. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção para esse momento, Senhor, de recapitulação, para esse momento aqui, Senhor, para compartilharmos o estudo da lição. Ajuda-nos, Senhor, usa-nos, que o Teu Santo Espírito nos use como instrumentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Galera, estamos chegando na lição 5, né? Lição sobre a imortalidade da alma, e a gente tem visto que essa lição tem sido de suma importância para a galera jovem, até porque a mentalidade popular é de que a imortalidade realmente existe, mas agora a Bíblia vem contrapondo isso, sobretudo nos escritos de Paulo, né? E qual foi a primeira impressão de vocês com essa lição, assim, quando vocês deram uma olhada na lição 5? O que vocês sentiram? Qual foi a primeira impressão de vocês? Bom, aqui na primeira parte da lição, né, e todo o restante tem um pouco disso, é a questão da esperança, né? Nós, como os cristãos, trabalhamos muito essa questão da esperança no sentido do futuro, né? O Apocalipse, a espera da segunda vinda de Cristo. E isso envolve também a questão, né, dos que vão antes da vinda, né, os mortos e tal. Então, fala que para nós ficarmos tranquilos em relação a essa parte, que nós vamos rever, né, os mortos salvos e tal, e não entrar no desespero que muitas crenças, né, têm nesse sentido. A gente encontra aqui, né, pessoal, estou vendo o Lucas comentando aqui, vou dar uma lida no texto para contextualizar todo mundo, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Algumas expressões curiosas, né, pastor? Os que dormem, o pessoal já está ficando familiarizado com isso, né, do sono e tal. Mas esse texto, o que ele faz refletir no teu coração? O que você sente quando lê esse texto? Eu gosto muito de pensar no auditório de Paulo, né, para quem Paulo estava falando. Então, Paulo não estava falando para o mundo cristão. Às vezes a gente pode ler esse texto e pensar, mas olha aqui, será que... Olha quanta crença que nós temos nesse mundo cristão. Paulo falou para os Tessalonicenses. Eles eram pagãos. Então, Paulo, inclusive a carta de Tessalonicenses foi uma das primeiras que ele escreveu e enviou. Então, ele estava falando para o mundo pagão, ele estava trazendo uma nova doutrina, algo novo. Quando eu vejo esse texto, eu vejo Paulo dando esperança para um mundo que, quando perdia alguém, para um grupo que, quando perdia alguém, perdia para sempre.
dentro da mitologia deles, do conhecimento deles. Então, eu vejo Paulo levando esperança para quem não tinha essa esperança. Por isso que ele traz esse novo conceito de vida, né? E eu acredito que para aquele momento foi um grande conflito na mente daquelas pessoas, né? Porque eles não tinham o conhecimento que nós temos de morte, Sim. de Deus. O conhecimento deles era diferente. Sim. Então eu vejo Paulo quebrando alguns paradigmas e levando esperança para quem precisava de esperança. Então eu vejo que esse texto ele causa um impacto muito maior hoje quando a gente olha por esse lado. Porque hoje o Brasil é um país cristão. Sim. Então quando você vai falar de ressurreição, de volta de Cristo para as pessoas hoje, existe um background que Paulo não tinha com o seu povo. Então eu acredito que hoje é mais fácil ensinar isso para as pessoas do que foi para Paulo quando ele ensinou, né? Sim, Paulo pega um contexto, então, completamente pagão, vamos dizer assim. Sim. Paulo... Pessoas que não tinham esperança, não tinham expectativa nenhuma, né? E no mundo atual hoje, né, Murilo, a gente vê que realmente as pessoas têm uma expectativa, mas é diferente já do plano original de Deus, não é isso? Exatamente. O que eu ia dizer a respeito do que o pastor Hernani comentou aqui é de que Paulo levou essa esperança, mas parece que com o passar do tempo, essa esperança ela se perdeu na questão da imortalidade, né? Na questão da morte, né? O que acontece após a morte. Então, nós estávamos até conversando há pouco ali, eu, o pastor e o Lucas, a respeito da lição sobre exatamente esse assunto. Por que hoje, por exemplo, em funerais, né, tudo bem, a gente tem a questão de que você, às vezes um ente querido, né, alguém da sua família, um amigo faleceu, e a gente vê ali comentários, mas foi para junto de Deus, né? Foi para um lugar melhor, pra glória, foi né? para a glória, Mas o que a Bíblia traz não é isso, né? A Bíblia traz uma ideia completamente diferente, né? Você está, vamos dizer assim, num palavrear mais conhecido, né? Você está descansando ali, vamos dizer assim, você está, como a Bíblia diz, dormindo, mas de uma forma que não é o mesmo dormir que a gente tem hoje, digamos dessa forma. E em algum momento a gente verá Cristo, mas não é nesse momento exato em que se morre. Porque se for parar para pensar desse modo, a morte não parece algo tão ruim. Porque eu vou morrer, eu estou passando por problemas aqui, preocupações, vou morrer, vou para junto de Cristo, me parece algo melhor, né? Vou estar lá. Ou quando você perde uma pessoa, essa pessoa morreu e foi para junto de Cristo. Se eu perco, por exemplo, alguém da minha família, meus pais, e eu sei que eles estão junto de Deus, naquele exato momento, não me é tão preocupante. Você sente a falta da pessoa, né? Sentir a falta da pessoa. Mas elas estando lá, pelo menos no meu ponto de vista, né? Não me parece algo tão desesperador assim. Dentro da crença da época, né? Até o próprio Santo Agostinho trouxe isso quando foi na formação da doutrina católica, né? Que o nosso corpo seria a casca ruim da alma que é boa. Então, dentro da mentalidade dele, dentro da teologia que ele formou, morrer era algo bom. Porque você está rompendo com a casca ruim para a sua alma imortal, boa e pura, ter sua conexão com Deus, né? Então, nesse ponto a gente percebe, no desespero das pessoas quando perdem alguém, que elas têm a informação, mas não têm o entendimento. E nem sempre o que a gente sabe ajuda a viver o que a gente precisa. Então, quando a gente vem trazendo, eu acho que a gente vai comentar um pouco mais para frente, essa questão do sono, essa questão de descansar, Sim, né? sim. Mas eu acredito que quando Paulo trouxe isso para um povo pagão, ele trouxe uma nova visão de vida. Hoje, quando a gente vai falar, Paulo aqui não está falando sobre a inconsciência da morte. Sim. Paulo está falando sobre morte. Morte não é perder alguém para sempre. É o que Paulo está ensinando aqui. Morte não é perder alguém para sempre. Paulo está acabando com o desespero ali daquela Isso. galera. Você vai ver essa pessoa de novo. Sim. Porque eu perdi um irmão, um pai e um tio muito perto um do outro, né? E eu me lembro falando para minha mãe, eu falei, mãe, a gente não perdeu ele para sempre. Vai ter um hiato de convivência, mas há uma experiência. Para ele, acabou. Sim. Quem tem que se manter fiel agora somos nós. Então, para quem morre, acabou a dor, a luta, acabou. A luta continua para quem está vivo, se esforçar para se manter ao lado de Cristo, para rever a pessoa que perdeu. Sim, exatamente. Muito bem colocado, né, pastor Hernani? Porque, assim, existia no tempo de Paulo e existe ainda hoje uma falta de conhecimento sobre a morte. E isso faz com que muitas teorias, as mais, vamos dizer assim, loucas possível, surja com ideias de que acontece isso, acontece aquilo outro. Só que a Bíblia, que a gente crê,
traz uma ideia clara e precisa do que é a morte. Paulo fala sobre a morte não é o final, é um hiato, como você muito bem colocou, mas ele também usa uma expressão que o próprio Cristo usa. Está dormindo, está no sono. O que seria esse sono, galera? Ô Lucas, eu vou falar aqui porque eu fico assim agitado com esses assuntos, eu gosto muito disso, né? Então, quando Paulo trouxe isso para um público pagão, então Paulo tinha uma intenção. Quando nós trazemos isso para dentro do cristianismo, principalmente no Brasil, a gente pode trazer um erro teológico ao pensar nisso. Porque quando Jesus disse que Lázaro não estava morto, mas dormia, era uma percepção de quem estava olhando o ser e não do ser em si. Então, quando fala que está dormindo, alguns entendem pelas grandes ramificações que o cristianismo tomou conta aqui no Brasil, e no mundo praticamente, Sim. de que a morte é uma inconsciência da alma. Então, a alma continua viva, mas inconsciente. Inconsciente, descansando, está tirando um soninho ali. Isso. Então, ela está consciente de alguma forma, ela não morreu. Sim. Ela só está fora da casca do ovo, casca humana. Na verdade, Cristo ali não está afirmando uma teologia da morte. Ele está mostrando para quem vê o estado da pessoa. Então, ela parece estar dormindo. Não quer dizer que ela está inconsciente. Sim. Ela está morta. De acordo com Eclesiastes 9, verso 5, morte é inexistência e não inconsciência. Exatamente. E vou até colocar o texto aqui no que você está falando, pastor, porque eu acho que vale a pena para o pessoal, para esclarecer um pouco mais o texto de Eclesiastes 9, 5 e 6, que diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então os sentimentos passaram. Toda a consciência acabou, não é isso? Isso. Porque assim, quando a gente está dormindo, você não olha para a pessoa, dificilmente você sabe se ela está sonhando ou não. Quem sonha é consciente, mesmo que dormindo. Mesmo dormindo, você ainda tem vida. Isso mesmo. Né? Você está consciente ali, seu corpo está trabalhando, alguns órgãos nunca param. Isso. Para Paulo e para a Bíblia, morte é inexistência Completa. e não inconsciência. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas quem morreu agora está dormindo. É uma linguagem muito bonita aplicada à imagem de quem vê o corpo sem vida. Mas o corpo sem vida, ele não existe nele consciência. É inexistência e não inconsciência. Uma das provas de que nós não fomos feitos para morrer é exatamente o fato de que isso daí é até um pouco difícil de imaginar. Você imaginar a sua não existência. Né? Você consegue imaginar. O que eu estava falando para o pastor ali é porque o que chega mais próximo disso é realmente o sono. Porque quando você não sonha, né, você deitou tal horário, acordou outro horário, mas aquele momento para você ele não existiu. Foi um hiato, você estava apagado ali. Você estava apagado. Estava dormindo, exato. Apagado. Ele não existiu. Só que quando a gente para pensar que não é nem isso, talvez, né, ele é uma... Não, é você não existir. É difícil de você conseguir pensar nisso, porque não é algo natural, né? Nós não deveríamos morrer, deveríamos então ser eternos. E Deus construiu isso desde Adão, né? Quando no capítulo 3 Deus fala assim, você vai voltar para o pó. Sim. Ao pó tornarás, né? Então Gênesis 2:7 fala que Deus juntou o pó da terra, soprou e se tornou alma vivente. Em Gênesis 3 Deus fala assim, você vai voltar para o pó. Quer dizer, você vai voltar a não existir. Sim. E a nossa existência está na memória de Deus e no registro dos atos no livro da vida. É a nossa memória, garantia que Jesus vai nos chamar de volta. Sim. Então, a gente está dando uma volta aqui grande, mas Paulo, voltando aqui ao gancho do pastor Gabriel, Paulo está levando esperança para quem não tem, e quando ele usa o termo sono, para eles também tinha um pensamento diferente para o nosso. Então, para nós, hoje é importante, principalmente para o jovem adventista que estuda a lição, é entender que sono na Bíblia não é inconsciência, é inexistência. E é bacana que a gente vê o processo inverso, né? Algumas edições atrás a gente estudou que Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida. A inexistência é o contrário, volta para o pó e o fôlego volta para Deus. É o contrário, está desligando a máquina, o corpo está deixando de existir ali, acabou, e você só existe na memória de Deus. Só na memória de Deus. Né? Então, por isso que a ressurreição depende única e exclusivamente de Deus. Que é Deus que se lembra e que te chama, né? E que esse sopro de vida em nada tem a ver com o fato da pessoa estar com Deus, né? Nada tem que ver. Em nada tem a ver.
assim como Adão não estava em Deus antes do sopro, Adão esteve existente a partir do sopro. Depois que morreu Então, também. na hora que retorna, ele também não existe mais. E eu gosto de pensar nisso quando Deus ele fala assim, olha, eu nunca vou me esquecer de você. Então, um pai nunca esquece dos seus filhos. É por isso que no dia da ressurreição, Deus apenas se lembrará de nós e nós voltaremos à existência. Exatamente, né? E aí a gente vai encontrando aqui um texto que Paulo escreve. Paulo, um dos autores mais influentes, né, Lucas, do Novo Testamento. A gente encontra um texto muito bacana de Filipenses 1, versículo 21 aqui. Olha só, vou ler para vocês. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso parece um tanto quanto curioso, porque tem muita gente que pega esse texto e interpreta que Paulo fala assim, já estou vivo com Cristo e se eu morrer vou direto para o céu. Então, amigo, melhor é morrer que eu já vou direto para o céu. Só que isso nada tem que ver com a teologia de Paulo. Né? E a gente encontra aqui na teologia de Paulo o quê? Paulo encontrou uma opção muito melhor de vida. Ele falou assim, cara, eu vou viver com quem? Eu vou viver com Cristo. Em vez de eu viver nesse mundo, eu vivo para Deus e vivo com Deus. Então, a morte é uma certeza até que Cristo volte. Sim. E aí Paulo te oferece uma opção. E essa opção hoje, como é que tem sido vista para a galera, para o mundo, para os jovens? Porque às vezes a gente vê aí a molecada falando um pouquinho, tá aqui, estuda daqui, estuda dali, mas sentimos que não estamos sendo tão intensos na opção que a gente faz com Deus, né? Essa questão do viver é Cristo e morrer é lucro, né? Paulo está dizendo que, considerando outras passagens, que ele explica isso melhor, porque realmente, em algumas passagens dá-se a entender que essa questão de morrer ou foi para Jesus, né, é o correto. Só que essa é apenas vamos dizer assim, um desabafo ali de Paulo, porque a vida dele era muito conturbada, né? Então, ele estava ou ora preso, ou ora estava sendo açoitado, tem esses poréns na vida de Paulo. E ele diz que morrer é lucro porque ele estaria, primeiro, descansando, né? E outra questão é que ele tinha a certeza de que, quando Jesus voltasse, ele estaria para com Jesus. Ele tinha essa certeza, não tinha uma dúvida, será que eu vou estar com Cristo ou não? Ele tinha essa certeza de que isso iria realmente acontecer, ele sabia. E essa era a fé dele. Então, viver é Cristo, ou seja, ele tinha uma vida totalmente dedicada, né? Basta a gente ver a trajetória de Paulo, o quanto ele caminhou, né? Todo o trajeto que ele fez, onde ele pregava o evangelho, né? O que ele enfrentava para tudo isso. E esse descanso que ele diz não é exatamente essa questão que algumas pessoas interpretam, de que ele vai morrer e ele vai diretamente para Jesus. E agora, o que você, em questão da sua pergunta, que você falou em relação aos jovens, né? Como isso tem sido enfrentado, acredito que essa interpretação é a que, pelo menos na Adventista, é a que nós temos, né? É que, de modo geral, tem. Não sei se tem algo que foge disso, dentre os jovens, acredito que não. Mas a minha esperança e o que eu vejo é de que a pregação do Evangelho deva ser e tem sido, assim como o que Paulo propõe aí, né? O que ele diz, como, por exemplo, o viver é Cristo. O jovem, se não estiver vivendo para Cristo, deveria começar a viver agora. Porque essa deve ser a vida que Paulo exemplifica, né? O viver é Cristo é exatamente isso, você dedicar a sua vida a Deus, né? O seu tempo, se for o caso, o seu trabalho, os seus estudos, utilizar dos seus estudos ou do ambiente que você trabalha para pregar o evangelho. Esse deve ser o que o jovem faz, e o jovem tem muita influência no mundo, né? É muito bem visto um jovem, geralmente jovem e com, sei lá, cargos ou coisas do tipo, né? Financeiros, né, com bens em dinheiro, essas coisas, causa um impacto maior porque ele teve um espaço de tempo menor para conquistar aquilo do que uma pessoa mais velha. Então, geralmente, você olha e fala, nossa, esse cara é um exemplo. Então, o jovem, quando ele tem influência no meio, principalmente, é ainda mais importante. Você olhar um jovem influente e você vê uma pregação de evangelho de um jovem. Eu vi esses tempos atrás, não vou me lembrar agora o nome do ator, mas o ator que fez o Guardiões da Galáxia, do filme dos Vingadores. O Chris Pratt? Isso, exato. Chris Pratt. Ele pregando o evangelho ao que parecia ser ali algum tipo de premiação, né, de atores, e foi, cara, algo impactante, porque é alguém muito influente, né? Alguém que o mundo inteiro estava olhando e ele estava ali falando de Jesus. Algo maravilhoso. Sim, sim. E é interessante que você falou sobre viver Cristo. E a gente vê Paulo vivendo isso intensamente. Muito intensamente. Paulo não tinha dúvida de qual lado que ele estava. A galera às vezes tem essa dúvida, né, Lucão? Porque eu quero me dividir entre o mundo e Deus, e eu fico aqui em cima do muro, não vou para um lado, não sou nem intenso nem com Cristo e nem intenso com o mundo. Continua perdido da mesma maneira, não é, Lucas? O que você me diz sobre isso, cara?
Bom, a questão aqui, né, que Paulo ele meio que personificou o id, né, que Cristo fala. Então, assim, no sentido de Paulo aqui, que para ele só via vantagens, né? Vivendo, ele dava frutos, que era pregar o evangelho de Cristo, e se morresse seria um lucro para ele, mas é bom enfatizar que para ele seria questão do cansaço, da fadiga, né, que ele era perseguido, torturado e tudo mais. Só que também Cristo, né, o Evangelho, ele também teria o seu lucro com a questão da possível morte dele, do mártir. Por exemplo, se nós pegarmos a morte de Estevão, foi predecessor para a conversão de Paulo. Né? E através disso também várias outras pessoas foram atingidas com o evangelho. Então, assim, é lucro para os dois lados, né? Para o evangelho, para a pessoa que está envolvida nisso. Então é mais... É uma escolha altruísta, né, de Paulo, né, pastor Hernani? A gente encontra aqui no texto aqui que Paulo ele vem falando o seguinte aqui, olha só, no texto de Filipenses, você pode abrir aí na sua Bíblia, Filipenses 1, versículo 15, diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Olha que bacana, né? Paulo fala, tem gente que está pregando pelo motivo errado, mas eu prego pela boa vontade e pelo amor. Isso é muito importante, né, pastor? Com certeza. Principalmente quando você pega a carta aos Filipenses, Paulo estava preso. E estava pregando. Ele estava pregando. Paulo estava preso na prisão Marmetina, que é um buraco numa pedra de cima para baixo. Então você não tem luz, não tem nada lá. Paulo escreveu essas cartas a partir de uma lamparina. Então você encontra um cara que estava provavelmente com correntes, num buraco, numa pedra, em condições subhumanas, preocupado com uma igreja que ele fundou. Então você encontra Paulo dizendo assim, olha, não existe barreiras para você servir a Cristo. Então tem gente livre que está pregando. Eu estou preso pregando. E eu estou feliz que estou pregando o que é certo preso, enquanto tem gente livre pregando o errado. Então, se trouxermos isso para a nossa realidade hoje, é muito impactante. Porque hoje tem muita gente que tem emprego, você tem um bom carro, você tem uma boa renda, que escolhe pregar do jeito que ele quer, do jeito que pode, quando pode. E você encontra pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão em dificuldade, que decidem separar um tempo para ensinar a Bíblia para alguém. Você encontra essas pessoas que são aquelas que não faltam aos cultos, são aqueles jovens que estão nos cultos, eles estão em todo lugar, porque eles estão passando um perrengue em nome de Jesus. Sim. E alguns não aproveitam uma vida boa que têm para poder pregar para Cristo, né? Então, acho que a grande lição aqui é o seguinte: Paulo abriu mão de ter uma vida tranquila para ter uma vida atribulada pregando Jesus Cristo. Nós abrimos mão da pregação de Jesus Cristo para ter uma vida tranquila e não atribulada. Quer dizer, a gente faz o caminho contrário. Paulo ele tinha tudo para ter, como você falou, ter uma vida tranquila. Era cidadão romano, poderia ter riquezas, família rica. Ele abre mão disso tudo para viver desconfortavelmente, sofrendo, padecendo, mas para pregar o evangelho é o que eles até chama de escolha altruísta, né? Eu vou escolher me submeter para eu poder levar Cristo para as pessoas. E agora, isso traz uma responsabilidade para a gente que está aqui em casa. Você tem condições, tem internet, está na tua casa, está no seu conforto lá. O que você está fazendo para viver o evangelho? Olha para a vida de Paulo. Isso é um chamado para a gente, né, galera? Porque agora a gente percebe o seguinte, olhando para a vida de Paulo, dá até pra gente ficar um pouco constrangido quando você parar no sofá da tua casa e pensar assim, cara, eu não tô aqui naquela prisão no fundo da rocha lá sem condições. Não tem algema nos meus pulsos, não tem corrente nos meus pés. Então eu posso fazer mais pela causa de Deus, né? Eu posso me engajar mais na pregação do evangelho, né? E é interessante que pregar o evangelho, você vê, né? Paulo, ele fazia sermões, escrevia cartas, dava o testemunho. Paulo fazia essa pregação de diversas maneiras, o que abre leques para a nossa juventude, que pode pregar de diversas maneiras, não necessariamente um púlpito. Não é isso, pastor? Não é isso, galera? Quando você vai trazendo mais uma vez, né, pastor, pegando o seu gancho aqui, às vezes o jovem espera ficar velho para oferecer seu tempo para Deus, né? Sim. Quando ele, na juventude, poderia fazer isso e ter uma velhice abençoada, né? Sim. Então, eu vejo que o inimigo hoje ele tem levado muitos ao engano, trazendo oportunidades de novas descobertas, quando a gente poderia viver uma descoberta antiga, que é
a bênção da pregação do Evangelho, compartilhar isso, né? Mas eu acredito que, muito em breve, pelo que as profecias apontam, essa juventude vai se levantar. E vai se levantar forte. E eu tenho visto alguns jovens se levantarem quando perdem alguém. Quando perde o emprego, perde a saúde, perde alguma coisa. A gente não precisa, né? Passar um sofrimento para poder servir a Deus, mas muitas vezes é a linguagem que a gente entende. Não precisa ir no fundo do poço para você encontrar Deus, né? Verdade. Deus está contigo desde o primeiro momento, né? E aí, galera, surge um texto um pouco complicado. Acho que a galera em casa deve ter olhado para esse texto, também deve ter falado assim, cara, mas e aí? Isso aqui, o que Paulo está querendo dizer? Filipenses 1, versículo 23, para você que está na sua casa. Olha o que Paulo fala. Paulo fala assim, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A gente sabe que no texto bíblico você não pega um versículo só para interpretar, mas tem pessoas que têm pego esse texto isolado para criar toda uma doutrina em cima, dizendo o seguinte, está vendo? Paulo queria partir para estar com Cristo. Ele sabia que se os dias dele finalizassem, ele já ia direto para o céu. Estava lá na glória com o Pai, que nem você falou aqui ainda agora, né, Murilo? Partiu glória, partiu o céu, zerei a vida aqui, já foi. Né, vai ser melhor, estou cansado disso aqui, então já vou partir. Mas não era exatamente isso que Paulo queria falar, né, galera? O que Paulo estava querendo dizer com esse texto ali? E aí, meninos? Bom, aqui entende-se que, no caso de estar com Cristo, a questão da salvação, né, dele já estar salvo e o destino dele é Cristo. Então, estar com Cristo após a sua morte. Só que, assim, não podemos esquecer também do que fala em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Depois nós podemos ler, que fala a questão da ordem. Então, assim, quando nós morrermos, nós vamos deixar de existir, né? O pó volta e o Espírito volta para Deus. E quando a segunda vinda de Cristo ocorrer, aí sim, né, nós iremos definitivamente estar com Cristo. Então, assim, quem morre por agora e morreu salvo, seu destino está selado, fica tranquilo que está tudo bem. Você já está, entre aspas, com Cristo. Sim. Mas não necessariamente agora, neste momento. Tem as profecias para se cumprir, tem toda a ordem que Deus passou. Então, calma aí, Lucão. A gente pega agora, é interessante que você colocou outras citações de Paulo. Paulo tem outras citações falando sobre ressurreição, falando sobre as tribulações, falando sobre as profecias. Literalmente, Paulo estava juntando tudo. A questão do sono, da inexistência. Ele está falando, cara, se eu morrer agora, vai ser uma pausa, vou ficar inexistente, estou na memória de Cristo, e quando eu voltar, quando Cristo se lembrar de mim, quando ele voltar, ele vai me ressuscitar, e aí eu vou acordar de novo agora, ressurreto. É isso que Paulo está dizendo ali. Ainda mais que, na sequência dos escritos, Tessalonicenses foi a primeira escrita de Paulo. Sim. Filipenses já foi escrito um pouco depois, lá perto do ano 63, 65, quando ele estava preso. Paulo era um ser humano, estava sobre uma vida subhumana ali vivendo. Sim. Então, quantas pessoas hoje estão no estado miserável, para Paulo, se ele morresse, ele estava tranquilo. Porque ele morreria pregando o evangelho. Preso, sabia que ia morrer. Ele sabia que ia morrer, porque Paulo, são poucas cartas que ele escreve que ele não está preso ou sob liberdade condicional. Sim. Então, Paulo sabia o seguinte, eu vou morrer. Em algum momento vai acabar. Alguém vai me pegar aí, né? E aí o que acontece? O que Paulo está fazendo aqui aos meus olhos? Paulo está dizendo assim, olha, gente, se for para morrer, eu vou morrer. Não tem problema. Só que tem uma coisa. Eu vou morrer em Cristo. Eu estarei com Cristo. Eu vejo essa citação com a mesma profundidade quando Cristo falou com o ladrão que estava ao lado dele na cruz. Falou assim, olha, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso não quer dizer que o ladrão estaria naquele dia, até mesmo porque o ladrão não morreu naquele dia. Mas aqui ele está falando assim, nós vamos viver para sempre juntos. E Paulo está falando a mesma coisa. A gente vai viver com Cristo para sempre. A gente consegue ligar a morte de Cristo tanto a essa passagem, quanto a morte de Estevão também, porque, por exemplo, considerando aqui que Paulo viu a morte de Estevão, e isso foi uma pré-conversão ali para ele, porque ele viu Estevão orando para aquelas pessoas a quais estavam apedrejando ele, né, pedindo para que Deus as perdoasse, porque elas não estavam fazendo algo que agradasse a Deus. Jesus também fez a mesma coisa. E da mesma forma, a morte de Paulo, talvez em algum momento, quando ocorreu, Paulo não saberia disso, né, mas poderia contribuir para a conversão de alguém, se fosse o caso. E de Cristo, com a de Estevão, também tem o mesmo princípio na morte, em que ambos pedem para que Deus perdoe as pessoas que estão fazendo aquilo com eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? O amor pelo próximo era tão grande que mesmo
a mais pura maldade, que é você matar uma outra pessoa, ainda mais da forma como os dois foram mortos, né, eles ainda pedem o perdão de Deus para aquelas pessoas. Quer dizer, Paulo não tinha o desejo de morrer, como alguns pregam. Não tinha esse desejo, mas ele tinha consciência de sua condição. Sim. Ele sabia, cara, em qualquer momento pode acontecer. Posso morrer. Mas eu tô tão seguro da minha fé, do meu encontro com Cristo, que se eu morrer, cara, ainda é lucro, porque eu vou descansar e tenho salvação lá na frente. E para nós hoje, por que não seria vantagem morrer? Porque, cara, eu tô solto, Sim. eu tô com saúde, eu tô vivo, tô casado, tenho uma filha que daqui a pouco está se formando, daqui a pouco está casando, eu quero ver meus netos. Então, para mim, não há vantagem agora, não há aquele desejo de morrer com Cristo. Sim. Em Cristo, vamos colocar assim. Agora, Paulo estava preso. Sim. Via a luz do sol, dia sim, dia não, quem sabe, não sei. Quem sabe não comia alguns dias, não Então, tinha condição. Você tem um cara que ele está numa situação totalmente infeliz, no sentido de sua vida. E na carta de Filipenses, ele não reclama disso. Não. Ao contrário, ele está motivando as pessoas. Inclusive, ele diz aqui na continuação da passagem aqui, que ele diz, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Então, ele está dizendo que, por conta de outras pessoas, ele prefere, mesmo nessas condições, continuar pregando o Eu evangelho. continuo daqui exortando vocês, mandando carta. Exato. E aí, na nossa vida de hoje, a gente tem uma liberdade muito maior. Muito maior. Eu já fiz algumas unções em pessoas que estavam doentes, que você vê, algumas Deus levantou, outras Deus permitiu que morressem, mas a pessoa ela morreu em paz. Porque ela tinha uma certeza. Jesus Cristo, eu vou viver de novo. Então Paulo tinha essa convicção. Paulo tinha essa convicção. E quando você tem a certeza, você não tem medo do que pode acontecer. Eu vejo um Paulo não pedindo a morte. Eu vejo um Paulo sabendo assim, ó, não importa o que aconteça, eu estou com Cristo. É interessante que Paulo, com essa segurança, né, pastor Hernani, ele demonstra a esperança que ele tem. E o poder da esperança. A convicção em Cristo te traz uma esperança. Você falou de pessoas chegando aos seus momentos finais em tranquilidade e paz. E isso só é proveniente de um encontro real, de uma dependência com Cristo. Né? Porque você chega naquele momento final sem desespero algum, pela certeza do que você tem. E isso traz para você e para a sua família uma paz sem fim. Né? Fica a dor da saudade, mas não fica o desespero da separação. Né? Porque você sabe que, como foi bem colocado aqui, é um hiato. Em algum momento, Cristo vai voltar e nós vamos nos reunir com Ele. E para aqueles que morreram, que a gente já falou que da inexistência, não tem tempo. Paulo fechou seus olhos, está lá, o tempo está contando para ele? De jeito nenhum, né? Sim. Tem um livro, pastor Gabriel, Sim. chama-se O Desejar Todas as Nações, não, perdão, Os Atos dos Apóstolos, Sim. onde ali é comentado que quando Paulo foi levado para ser decapitado, ele pediu para ser decapitado olhando para um monte, olhando para o alto desse monte. E a escritora desse livro comenta que o pedido dele foi com a certeza de que quando ele fosse ressuscitado, a primeira visão que ele veria era o seu Salvador vindo nas nuvens. Então, ali a gente consegue ver a fé desse homem. Até na hora de morrer, ele não quis, porque a morte de um romano era por decapitação. Sim. Uma morte rápida, uma morte limpa, que eles Sim. chamam. E Paulo foi morto por decapitação, pedindo para olhar para o horizonte. E ela ainda continua, a escritora, comentando, que os soldados voltaram constrangidos com a morte que causaram e que esses se converteram à religião de Paulo. Então, nós encontramos que Paulo tinha uma convicção tão grande que a morte era simplesmente um acontecimento de não existência, mas com a certeza de viver novamente em Cristo Jesus. Quer dizer que, e Paulo, pelo seu testemunho, até na morte ele mostrou a glória de Deus. Até na sua morte. Né? O sangue de Paulo serviu ali de mais pregação do evangelho, alcançou mais pessoas ali para o reino, e isso é fruto de uma conexão direta com o Salvador, né? Uma vida de dependência de Deus constante ali, né? E a gente vê que em Paulo, a gente vai encontrando aqui, eu já falei isso nas outras lições, a gente vai encontrando exemplos e testemunhos de tudo. De sofrimento, de alegrias, de tristezas, de vitórias, de derrotas. Mas o maior testemunho na vida de Paulo é a fé e a dependência de Deus. Em todo o tempo, Paulo depende de Deus. Até na morte. E assim, caminhando já para o nosso final aqui, é difícil você imaginar alguém caminhando para a sua morte, tinha todos os motivos do mundo para estar descontente, reclamando, procrastinando com Deus, e Paulo simplesmente não esfere nenhuma palavra contra o seu Salvador.
Ele escolhe até o local da morte pensando em agradar o seu Salvador. Cara, eu vou morrer aqui porque eu quero morrer vendo Cristo. Né? E que coisa fabulosa, que exemplo para a nossa vida, né? E eu não sei você que está em casa, eu me sinto constrangido quando eu vejo tudo isso, né? Daquela vontade de sair assim, cara, tem que sair daqui, já vou sair daqui para pregar esse evangelho, porque não dá para ficar parado, né? Paulo, é interessante, né, essa questão de achar que Paulo queria a morte, né? Porque a morte é muito fácil para o cristão. A morte para o cristão seria uma bênção. A morte para um jovem cristão adventista batizado é uma bênção. Agora, o nosso desafio é viver para Cristo. Sim. Então, viver para Cristo é o grande desafio. Ter uma vida que glorifique a Cristo é o grande desafio. Morrer para Cristo é a coisa mais fácil que existe. Agora, viver para Cristo, eu acredito ser o grande desafio da nossa vida. Alisson coloca uma pergunta aqui, que tem muito a ver com o que o pastor falou agora, que é aqui, ó. Na lição de quarta-feira. Você acha que foi mais difícil para Pedro viver uma vida cristã equilibrada ou morrer crucificado de cabeça para baixo? Sendo que morrer crucificado de cabeça para baixo foi um pedido dele, inclusive, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus, né? Mas viver a vida toda que ele viveu de modo seguindo a Cristo é algo muito mais difícil, porque é muito mais tempo, né? Tudo bem, a morte em crucifixão ela é muito sofrida, né? Muito sofrida, a gente sabe como foi a morte de Jesus, mas a vida toda você viver estando, desde o momento em que Jesus apareceu para Pedro, né? O momento que chamou para segui-lo, todo aquele momento ali foi momentos muito difíceis, inclusive Pedro vai para lá, vai para cá, em algum momento ele decide realmente seguir de fato, e aí ele vai embora seguindo, mas seguir a vida cristã com certeza é muito mais difícil. É muito mais difícil, né? E é um ponto interessante, aqui na lição também fala, que assim, se você tiver oportunidade, né, de conversar com algum amigo seu, alguém tocar nesse assunto que é cristão e tem essa crença de que morreu já vai direto para a glória, vamos dizer assim que você pode reconfortar ele dizendo que, do ponto de vista, da perspectiva da pessoa que morreu, é quase imediato, porque o tempo vai parar para ela ali e quando ela acordar já vai estar com Cristo. Então, assim, é só uma questão de tempo, mas para a pessoa nada vai mudar. Para a pessoa meio que vai ser instantâneo, mas para nós mesmos que estamos vivos vai ser nós que o tempo estamos sentindo a falta da pessoa mesmo, né? Posso dar mais um pitaquinho? Claro. Se a gente for pensar, o Lucas trouxe um ponto ali que me despertou isso, né? Imagina só, a pessoa está casada, tem a família dela e morre. O pai de família morre ou a mãe morre. Tem um encontro instantâneo com Cristo. Eu acredito que o céu não seria um lugar de paz se ela visse a dificuldade que os filhos, o marido ou a esposa teriam depois. Então, ela não teria paz lá de cima, olhando os filhos aqui embaixo. Imagina ela participando do próprio funeral lá de cima. Então, que dor. Complicado. Exato. Não tem paz. Eu nunca Não tinha tem pensado paz. nisso, mas exato. Então, quando você para pensar nisso, você fica assim, mas espera aí. Mas eu vou ser mudado. Aí já é outro assunto. Mas falando sobre a morte, se a pessoa morre e vai para o céu não é céu para ela. É um inferno lá para ela. Sim. Porque ela não vai viver feliz. Então, essa doutrina não é bíblica. Essa doutrina é pagã. Sim. Da imortalidade da alma. Não é bíblica. E quando a pessoa morre, é inexistência, ela não pensa, ela não tem sentimento, ela não está curvado em quem ficou devendo para ela não puxa o pé da atual, nem Sim. o homem da sua atual, Sim. não puxa o pé de ninguém, não ajuda o filho, não atrapalha o filho, não tem peso sobre ninguém, não tem espírito penado sobre a cabeça de ninguém. A pessoa não existe mais, ela só vai existir, ela só existe na memória de Deus, nos escritos do que ela fez de bom, e só vai voltar a entender a vida e abrir os olhos de novo, no abrir e fechar de olhos, no dia que ouvir o som da trombeta chamando de volta à vida. O que deixa isso muito claro, até porque Paulo, aqui em algumas passagens, como a gente falou, parece que tem uma brecha que se você ler aquele versículo, né, você tem essas interpretações, mas Jesus, ele diz, aí vocês vão poder me dizer a passagem exata, porque eu não me recordo, quando Jesus diz que eu vou preparar-vos o lugar, João 14. e depois, assim que preparar-vos o lugar, eu voltarei. Em momento nenhum diz que eu vou e vocês vão em seguida. Não. Né? Então ele vai voltar e depois nós vamos. Galera, o papo tá maravilhoso não aqui. acredito, O papo tá muito cara. bom, mas a Mas minha produção já me sinalizou 2 vezes ali. Entendeu? Eu preciso atender aqui os reclamos da produção.
Mas é o seguinte, bom. a gente já vai caminhando para o nosso final, mas agora eu queria que vocês tirassem o recado final. A galera de casa já sabe, está esperando aqui aquele recado final que você tem para passar para ele dessa lição. Eu vou iniciar, vou fazer uma ordem inversa. Hoje eu vou começar pelo Murilo, depois eu vou com o Lucão, depois eu vou com o pastor Hernani. Por favor, Murilo. Mas você, jovem que nos assiste aí, siga a Cristo, né? Comece a estudar a Bíblia de alguma forma, que se acaso você não tiver alguém próximo que possa te ensinar isso, nós temos vários vídeos no YouTube, nós temos estudos grátis, né? Que nós podemos disponibilizar para você, basta entrar em contato. Mas siga Cristo. E você que já está na igreja, está às vezes cambaleando para lá e para cá, se firme em Deus, porque é o caminho correto e de forma alguma saia dos caminhos dele. Bom, o que eu recomendo seja na vida ou na morte, glorifique a Deus por meio das suas ações, mas principalmente em vida. Tudo bem? Rapaz, você viu a profundidade sucinto. disso? Olha isso, Olha aí. rapaz. Pastor Hernani, seu recado. Bom, meu amigo e minha amiga, eu tenho algo de especial para falar para você. É muito fácil morrer em nome de Jesus, mas Deus chama você, jovem, para viver em nome de Jesus. Então, larga essa vida medíocre que você está vivendo aí. Paulo nunca escolheu para onde ia, o que faria, Deus sempre o guiou, Deus vai guiar você também. Você tem dúvidas? Escreva aqui nos comentários, peça o estudo bíblico e o pastor Gabriel vai fazer esse estudo chegar até você. Que Deus te abençoe, não deixe de dar lição. Tudo bem, galera? A gente já vai chegando ao nosso final. No meu comentário final de hoje, eu trago para você as palavras de Paulo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Já foi dito para você aqui muitas palavras de esperança e você já sabe, Cristo está voltando, a coroa está separada para você, mas hoje cabe a você viver por Jesus. Conecte-se com Ele, deixe a sua vida ser um instrumento de Deus nessa terra e saiba que sendo usado pelo Senhor, vivendo o Evangelho, você não somente é salvo, mas você também salva outras pessoas ao seu redor. Que Deus abençoe você, você já sabe, o nosso encontro é semanal, todas as sextas-feiras às 9 horas da noite. Querido Murilo, você encerra para a gente com uma oração? Encerro, claro. Vamos lá. Feche seus olhos, você que está em casa também. Querido Deus e amado Pai, agradecemos aqui por este estudo que tivemos, esse podcast que se inicia, e que o Senhor possa fazer com que ele chegue a vários lugares, a vários lares, a vários jovens. O Senhor ilumine e proteja todos aqueles que pregam o Evangelho, seja por meio virtual, seja por meio de missões em países mais perigosos. Que o Senhor esteja com todos nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Valeu, galera. Obrigado. A produção me avisou aqui que eu esqueci de falar da minha camisa hoje, não tinha falado. SVA americano mandou pra gente. Top. Se você tem camisa do seu grupo jovem, manda pra gente que a gente vai usar aqui nas nossas lives. Valeu. Segue a gente nas redes sociais e eu te vejo na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite, aqui no canal do YouTube da Associação Paulista Central. Valeu, um abraço!